sentir sintoma todos os dias, ou sentir os sintomas, alguns sintomas que a gente vai relatar aqui, uma vez por semana, ou incomodar muito, pode fazer com que algumas pessoas entendam isso como ansiedade persistente. Sentir um incômodo, sentir uma palpitação, sentir angústia, né? Ainda não ter resolvido totalmente os sintomas ou ter melhorado não necessariamente significa que a gente está falando de ansiedade persistente. Nós vamos alinhar aqui que vamos chamar de ansiedade persistente a não resolução dos sintomas que deixam você com qualidade de vida, né? Ou seja, você ainda tem uma vida disfuncional. A ansiedade ainda atrapalha a sua capacidade de fazer as coisas, ainda atrapalha a sua capacidade de viver com qualidade no sentido de poder executar seus planos, não ficar limitado a ir a algum lugar com medo de ter crise, não ficar limitado a alguma coisa por conta da ansiedade. Então, é isso que nós vamos chamar de ansiedade persistente hoje. Por que eu estou falando disso? Porque em psiquiatria a gente tem um cuidado quando a gente chama de persistente, porque isso está ligado à ideia de resistente ou refratariedade de tratamento. E é por isso que a gente tem que alinhar, porque refratariedade, ou seja, uma coisa refratária, uma coisa que não melhora, tem a ver com um tratamento que já foi realizado, inclusive com medicamentos diferentes e não melhorou. Então é por isso que a gente não vai misturar os conceitos e a gente está alinhando chamar de ansiedade persistente aquela ansiedade que ainda se manifesta sem que você tenha melhorado a qualidade de vida. E aí a pergunta de pode ser algo grave? A principal preocupação de alguém que tem um quadro de ansiedade e que tem sintomas físicos é se ela está sofrendo com alguma outra coisa que estão chamando de ansiedade ou que ela acredita que é por conta da ansiedade. E isso faz diferença para duas coisas. Faz diferença tanto para a tranquilização da pessoa, como também para a não tranquilização no sentido de ser apenas ansiedade e abordagem correta daquilo que gera sintoma. Tá? E a primeira coisa que a gente precisa falar é que para você acreditar que a sua ansiedade é persistente e que ela não resolve com nada e que você está há muito tempo tentando, a gente precisa ter feito um tratamento minimamente correto e regular. E eu sei de pessoas, inclusive estão nessa live, que fazem um esquema, e muitas vezes nem é por conta da pessoa, uma série de circunstâncias favorecem isso, mas que, por exemplo, usam... vou dar um exemplo de outra medicação, não de quem está assistindo, mas assim, por exemplo, usam venlafaxina há um tempão, com uma renovação de receita constante e que não ajusta a dose, não faz revisão de tratamento e não faz nenhum outro tipo de coisa que ajude no quadro. E isso é uma das coisas que mais fazem as pessoas chamarem de ansiedade persistente, tá? Por quê? Porque, na verdade, gente, nós temos, e aí vamos pensando em medicamento, que foi o exame, o que eu falei, né? Nós temos uma metabolização dos medicamentos via fígado. E nós temos receptores que metabolizam esses medicamentos. E nós temos enzimas que metabolizam esses medicamentos. A velocidade de metabolização pode ser diferente, ou melhor, é diferente de pessoa para pessoa. Essa velocidade de metabolização é uma das coisas que determina a efetividade de um tratamento em relação ao uso de medicamento e, consequentemente, os efeitos terapêuticos desse medicamento na vida daquela pessoa. Pensando em remédio, tá? Vamos lá, pensando em remédio. E aí, o que 75 miligramas de um medicamento faz para uma pessoa não é a mesma coisa que 225 faz para outra, né? Que a mesma dose faz para outra. E muitas vezes, uma das coisas que faz parte do próprio quadro é o medo do tratamento.
E, consequentemente, o medo do tratamento faz com que a pessoa não faça o ajuste necessário e ela fique com um monte de sintoma que nem é necessariamente sintoma que a gente chama de residual, que eu já falei com vocês aqui sobre sintoma residual. São sintomas ainda não resolvidos porque ela não está com a dose correta para o quadro. E isso não é incomum. Quantas pessoas vocês não conhecem que passam muito tempo usando fluoxetina 20 miligramas, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e dizem, minha ansiedade não resolve com o medicamento porque eu tomo fluoxetina todo dia e ainda me sinto ansiosa. Tomar um remédio todos os dias, né, tomar uma determinada dosagem todos os dias, aquela mesma coisa, sem nenhum tipo de ajuste e revisão, e eu não estou necessariamente, no caso, falando do medicamento, não significa que você faz tratamento. É complicada essa fala, né? Mas é verdade. Porque muita gente pensa que faz tratamento, mas na verdade ela só toma um remédio, uma subdosagem para ela, porque para aquela pessoa aquilo não é suficiente. E aí eu tô falando de remédio. Que bom se você é alguém que não precisa, né, de outras abordagens, que você resolve com uma abordagem mais simples, que você, em um chá, um medicamento ou um suplemento, já para você resolveu tudo, não é a mesma realidade para muitas pessoas. E faço esse parêntese porque essa não resolução com algumas coisas naturais, por exemplo, para algumas pessoas, faz com que elas construam culpa, né? Construam a ideia de que meu quadro é mais grave e é por isso que para mim não resolve. Então, os motivos de desenvolvimento de um quadro para umas pessoas são diferentes para outras pessoas, né? E, consequentemente, o modelo de tratamento. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa falar quando estamos falando de persistência e de tratamento. E aí, quando a gente fala de gravidade, esse é um dos pontos mais importantes. E aí eu agradeço você que curtiu e que compartilhou para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam isso também, que é a preocupação de gravidade. Uma das coisas que a gente precisa pensar é que sintomas ansiosos estão presentes em diversos diagnósticos. O fato de um indivíduo ter sintomas ansiosos não significa que ele tenha ou só tenha transtorno de ansiedade. E aí entra a importância da gente falar disso, que é uma revisão de diagnóstico. É importante quando a pessoa fez o tratamento correto, como eu falei, fez todos os ajustes, né? Faz acompanhamento regular, bimestral, trimestral, dependendo do quadro, às vezes em 4 meses, né? Mas fez tudo certo e necessita-se de uma revisão diagnóstica e a gente faz isso. E muitas vezes o paciente pode ter outros diagnósticos associados e é uma coisa que muita gente não pensa a respeito. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade cursa muito com a comorbidade de transtorno de ansiedade. Nesses casos, quando você foca somente na ansiedade e não aborda as questões do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, pode existir um sintoma persistente que atrapalha a vida do indivíduo e que, na verdade, é persistente porque ele tem, na verdade, mais de um diagnóstico e ele precisa de mais abordagens ligadas ao quadro de saúde mental. A preocupação de ter outras coisas, é óbvio que quem faz o diagnóstico diferencial é quem está acompanhando você, mas o fato de algumas pessoas não acompanharem regularmente pode fazer com que não seja observado outras coisas que existem no quadro. Um transtorno de humor associado, né, ou um transtorno de desenvolvimento associado, que na vida adulta torna mais difícil ainda quando tem um transtorno de desenvolvimento, por exemplo, associado. E aí a gente precisa olhar, porque, gente, o diagnóstico em psiquiatria, a gente fala que é uma arte, né? Porque você precisa de observação e regularidade de você observar aquele indivíduo, conversar com aquele indivíduo, acompanhar regularmente o indivíduo para observar oscilações e o que está sendo feito para a coisa ser um pouco mais rápida.
E algumas outras coisas não são observadas muito rapidamente, né? Um diagnóstico, por exemplo, de transtorno afetivo bipolar pode demorar anos para ser diagnosticado por conta do próprio curso do quadro, né? E muitas vezes da irregularidade de tratamento ou das mudanças na vida de um indivíduo, né? Ou da abertura de outros sintomas demorarem a acontecer. Mas pode acontecer dos sintomas, sim, ansiosos de um indivíduo estarem associados a um quadro mais complexo que esteja envolvido ali. Não que um quadro de ansiedade não seja complexo, também é, mas outras coisas podem sim estar associadas. E por isso, essa visão, né, da gente dar uma olhada de cima e peraí, o que mais pode estar aqui quando a pessoa faz tudo bonitinho, né, faz acompanhamento bonitinho e se mantém com os sintomas. E aí, gente, a gente tem outra coisa para falar sobre isso. Não posso aqui nesse lugar, um lugar que a gente tem como principal premissa falar sobre nós de forma inteira, não valorizar as outras questões que são importantes no que diz respeito ao nosso inteiro. E eu sei que a maioria das pessoas tendem a pensar e focar no tratamento medicamentoso ou mesmo de suplementos, porque isso, e aí o parêntese sobre a ideia de suplementos e fitoterápicos, também pode ser um hiperfoco de um indivíduo. Já vi gente tomando tudo que é coisa que ele ouve falar sobre que melhora a ansiedade, que melhora a memória, e fica tomando um de cada um, e isso também vira um problema. A gente não pode deixar de falar de algo que mantém e que pode sustentar a persistência de sintomas, que é resoluções de questões da vida em que a pessoa foge da solução, foge da decisão, foge da tomada de atitude sobre algo, porque por uma certa dificuldade, a gente sabe que tem coisas que são difíceis mesmo, mas isso tem que ser visto e admitido e aceito e reconhecido como o motivo pelo qual o meu sintoma persiste. Muito recentemente, uma pessoa, né, tinha uns sintomas ansiosos persistentes, um homem, sintomas ansiosos persistentes que não melhoravam com o medicamento, mas não melhoravam de forma completa. E a pessoa trabalhava, né, e tinha aí sua vida funcional até, né, trabalhando bem e lidando com as suas coisas, mas os sintomas ansiosos sempre vinham, especialmente ali no fim do dia, quando voltava para casa. E aí, associado a isso, obviamente, você tem comumente insônia, né, ou uma qualidade de sono muito ruim. E, na verdade, o que ele vivia era uma dificuldade de admitir um relacionamento abusivo. E, assim, a gente fala e tem que falar sempre que relações abusivas podem acontecer tanto em relação à mulher quanto em relação ao homem. E muito comumente é muito mais fácil você reconhecer uma relação abusiva quando você tem agressão física. Mas é mais difícil você perceber uma relação abusiva quando não existe a agressão física, e especialmente os homens não reconhecem por relações abusivas, e isso era uma questão para essa pessoa que eu tô falando. E isso era o grande motivo e principal fator de persistência de sintoma. Que, obviamente, a pessoa tá aí fazendo terapia e melhorando a vida e reconhecendo uma série de coisas e estabelecendo posicionamentos. Por que eu destaquei essa situação? Porque isso pode acontecer com diversas pessoas que estão por trás aqui desse vídeo, né, que estão assistindo e que sequer comentam e que sofrem. E que sofrem e acreditam que é a próxima medicação ou o próximo suplemento ou o próximo fitoterápico que ela trocar que vai resolver. Eu dei um exemplo de relação abusiva que são muitas. Mas outros problemas na relação também podem se esconder
por trás de uma ansiedade persistente e por trás da ideia que as pessoas têm de que é o medicamento que não está resolvendo ou enfim, qualquer tipo de outro motivo. E eu não estou dizendo aqui que o reconhecimento vai resolver o problema. Eu estou dizendo que o reconhecimento é o princípio, né, do direcionamento, inclusive para receber ajuda. Então, primeira coisa, tá, gente? Isso é muito sério. E relacionamentos podem ser o local de origem de um quadro que tem uma genética favorável, pode ser o local emocional de manutenção, né? E isso é uma questão que faz as pessoas acharem que o quadro dela é persistente por não achar o medicamento ou aquilo que é o certo para elas, tá? E aí, nesse caso, sim, a gente está falando de algo grave, mas algo grave dentro de uma questão de relacionamento. Falei que pode ser um outro diagnóstico psiquiátrico associado. Sim, isso é grave, né? Pode sim ser outra coisa associada e por isso o acompanhamento regular para você saber, porque alguns diagnósticos demoram a ser feitos, a exemplo de transtorno afetivo bipolar ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no adulto. A pessoa pode ter um quadro depressivo também associado, né? E quadro depressivo pode ter associação com sintomas ansiosos, mas também pode ter algo relacionado à vida cotidiana que faz com que isso seja também grave e, portanto, um motivo de persistência.